convertida desde 2000, mas antes eu era espírita. A minha mãe era mãe de santo, meu avô era pai de santo de muitos artistas. Eles eram muito conhecidos, então eu nasci num lar de pessoas espíritas e cresci nesse lar. Na casa da minha mãe, a gente veio conhecer mais de perto o espiritismo. E ela já era mãe de santo, ela já tinha um terreiro atrás da casa e ela já dava consulta. E com o tempo foi crescendo, as pessoas das consultas virando filhas de santo, e a gente muito próximo daquilo tudo, eu e minha irmã. E eu crescendo nisso tudo, vendo aquilo tudo, você acaba se envolvendo. E a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 17 anos, e foi determinado que eu tomaria a frente de tudo, mas eu não queria. Eu chorava muito dizendo que eu não queria. E eu tentei muito não assumir essa responsabilidade. Mas aí quando eu fiz 18 anos eu não consegui mais lutar contra e assim começou esse meu processo e a caminhada no espiritismo. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com espiritismo na minha casa. E eu fiquei muito tempo nisso, muitos anos. E era assim, muito sofrimento, tudo era difícil. E anos se passaram. E eu continuei no espiritismo, eu me casei. E o meu esposo também era espírita. E eu queria muito engravidar, mas eu não conseguia. E um dia eu estava andando na rua e eu passei em frente a uma igreja e o senhor me abordou perguntando se eu queria oração e eu disse tudo bem. E aí ele me convidou para entrar e lá a gente começou a conversar. Eu disse que era espírita e ele começou a me evangelizar e eu questionando também. E aí na hora da oração vieram algumas obreiras também e levantaram um clamor. E eu fui manifestando as entidades e aquela agonia, aquele desespero. As entidades diziam que ia me matar, que eu tinha que sair dali. E quando acabou a oração, eu acabei ficando pro culto. Quando eu cheguei em casa, o meu esposo estava me procurando, disse que me ligou o dia todo, perguntou onde eu estava, e eu perguntei o que tinha acontecido, e ele me contou que não passou na prova para sargento, porque ele estava fazendo curso, né? E na hora da natação ele quase se afogou. Isso foi exatamente na hora que eu estava na oração manifestando. E ele disse que não conseguiu, e eu falei: olha, não, você vai conseguir sim. E ele dizendo que não dava, que não passou na prova, e eu falei: vai conseguir. Olha, eu estava na igreja e aconteceu isso e isso, e o Senhor lá me falou que esse Deus basta a gente pedir, a gente conversar. Ele não pede nada em troca, que é só conversar, acreditar nele. Aí, chamei a meu esposo, fui pro curso e antes dele sair, eu disse assim: esse Deus que eu conheci ontem, eu tenho certeza que ele vai dar uma oportunidade para você passar nesse curso. E ele fez assim: tá bom. Bem, aí eu falei com Deus: olha, eu não conheço o Senhor direito, mas o moço lá falou que é só eu pedir. Então é isso que eu tô pedindo, que meu esposo consiga passar nesse curso para sargento, porque ontem ele fez a prova e não deu certo. Aí na hora do almoço, meu esposo me ligou e disse assim: você não vai acreditar. E eu falei: o que houve? E ele falou que saiu para beber água e entrou na sala errada, onde estavam os figurões lá, os poderosos, e um deles falou assim: ei, não foi você que fez a prova ontem e quase se afogou? Aí meu esposo falou: foi eu mesmo. Aí um dos grandões disse assim: o que que houve? Aí depois que explicaram, o cara falou assim: ó, faz o seguinte, vai lá com ele, fulano, dá de novo oportunidade para ele fazer a prova. Aí meu esposo ficou assim, mas foi lá fazer a prova. E ele passou. E eu disse pra ele: tá vendo? É isso que eu tô te dizendo. Esse Deus é só pedir. Ele é lindo, é só pedir. É muito diferente. E aí, um dia, eu fui indicada por uma amiga para ir ao médico para tentar engravidar. Eu fiz os exames e, ao mesmo tempo, caminhando na igreja. O meu esposo ainda não havia se convertido. Só que assim, nesse processo, o lado do espiritismo não ficou quieto, foram vários ataques, mas fui lá, fiz os exames e foi descoberto que as minhas trompas estavam entupidas. E o médico disse assim pra mim: você acredita em Deus? E eu falei: acredito. Eu tô conhecendo ele a cada dia mais. E aí ele disse: então você vai engravidar. E aí eu me lembrei de uma das libertações que eu fiz na igreja, que na hora da oração o pastor falou assim: quem sentir alguma coisa, vem aqui. Deus está me revelando. E eu senti.
mas eu tava com vergonha de ir. Irmãs, eu só sentia aquela mão nas minhas costas, assim, me dando aquele impulso, e eu parei no meio do corredor. Todo mundo olhando pra mim, e o pastor disse assim: vem você. Aí o pastor começou a orar e eu manifestei. O pastor perguntou para a entidade: onde você causa mal nela? E ela falou assim: ela é minha. Ela pensa que vai ser mãe, mas nunca vai ser mãe. Aí o pastor falou: ela vai ser mãe, sim. E a entidade disse assim: tu quer apostar? E o pastor disse assim: eu não aposto com demônio porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aí eu comecei o processo para engravidar, início na igreja, fazendo a minha libertação, eu fui batizada, eu desfiz de tudo que eu tinha do espiritismo, de tudo, de tudo. E eu fiz o procedimento para desobstruir as trompas, né? E eu só consegui desentupir uma delas e o médico falou assim, ó, a gente já tá em janeiro, eu te dou até abril para engravidar. Se você não engravidar, a gente tenta fazer outros exames. Em março, eu passei muito mal e eu acabei fazendo um exame de gravidez sem esperança, gente, porque já tinha 6 anos que eu colecionava exames. E aí eu liguei pro laboratório para saber o resultado e o rapaz disse assim, a senhora tá grávida. E eu falei, não brinca com isso, não, isso é muito sério, eu tô esperando isso há anos. E ele disse assim, a senhora tá grávida. Aí foi aquela alegria, o meu esposo muito feliz. E aí, quando eu fui dar notícia que eu tava grávida para minha irmã, ela já é falecida, mas é o amor da minha vida. Eu cheguei na casa dela e ela tava passando por uma fase muito difícil. E eu disse para ela: oi, eu vim aqui te ver. E quando eu cheguei lá, a minha irmã, ela tava com um chumbinho na mão, querendo se matar. E eu olhei para ela e eu disse assim: irmã, você vai fazer isso com a sua vida? Você não vai conhecer o seu sobrinho ou sobrinha? E ela olhou para mim, e ela não estava ainda convertida na época, e ela olhou para mim e falou assim: tu tá grávida? E eu falei: tô. Irmã, esse Deus é maravilhoso, conhece ele, tu vai gostar. E aí ela jogou as pílulas fora e começamos a chorar as duas, na alegria que eu estava grávida. E aí o meu filho nasceu. E quando ele nasceu, a gente marcou para apresentá-lo ao Senhor num culto de domingo pela manhã. E mesmo a igreja tendo pegado fogo no dia anterior, o culto de apresentar o meu filho foi dentro do estacionamento fechado e fizemos o culto, que foi lindo, lindo. Ali eu vi correntes sendo quebradas. O meu filho, na minha família, foi a primeira criança apresentada ao Senhor. Foi assim tremendo. E quando ele ainda era criança, num culto de domingo, era meu aniversário também. Eu recebi uma ligação de uma amiga espírita que falou assim: ó, mandaram o recado que se você não voltar, eles vão te matar, matar seu filho, fazer acontecer. E vira e mexe eu recebi esse tipo de recado, né? Aí no final do culto, o pastor desceu do púlpito, chegou até a minha fileira, assim, e disse assim: Deus não me mostrou quem é. Ele só falou para que eu ficasse nessa posição aqui e eu falar desse jeito que ela vai saber que é com ela. Hoje, um espírito te afrontou, falando que ia tirar tua vida. Mas a partir de hoje, eu tô passando a espada nesse espírito, para ele nunca mais te incomodar, irmãs. Tem mais de 10 anos. Nunca mais me incomodou, eu nunca mais recebi mensagem. Hoje, meu filho tem 18 anos, caminha comigo na igreja. Meu filho é escolhido e pertence ao Senhor. Então, assim, a minha conversão, o processo de libertação foi bem difícil. Não foi fácil, porque vinha desde o ventre da minha mãe, vem de gerações. O meu esposo, depois de algum tempo, veio se converter também. E eu sempre falo: Senhor, se um dia eu pensar em voltar para o espiritismo, que o Senhor prepare e me leve, porque eu sei de onde ele me tirou. Ele me tirou do lodo, da sujeira. É muito gratificante. Eu amo esse Deus. Eu falo para Deus assim, que o amor dele me constrange. O amor, o cuidado do Senhor em todos os processos da minha vida me constrange. É muito amor. E eu acordo todos os dias e eu falo: obrigada, Senhor, obrigada sempre, sempre.